E aí, sejam muito bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. E aí, hoje nós vamos fazer uma live bem legal, que foi o pedido das minhas alunas da mentoria, certo? Foi uma das alunas que fez esse pedido. Oh, Poliana, queria tanto, porque tem várias que estão voltando ao trabalho, né? Então, hoje, o tema da nossa live, é um tema bem ligado ao retorno ao trabalho, que é como posso me preparar para o retorno ao trabalho sem prejudicar a rotina do bebê, né? E isso é super importante, é super, assim, é fundamental para que vocês consigam manter toda essa. Espera aí, deixa eu só diminuir aqui o som, só um instante. Para que vocês consigam manter, né, todo esse processo de tanta dureza, né, que é instalar uma rotina no bebê, é ensiná-lo toda uma previsibilidade, e aí no retorno ao trabalho, isso pode dificultar bastante esse processo, pode ter uma mudança de rotina radical. E assim, a gente tem que lembrar que não é da noite para o dia, gente, que a gente vai fazer isso, tá certo? Deixa eu só ver aqui quem é que está entrando. Deixa eu ver aqui, porque hoje minha blusa está meio branca e os nomes aqui são bem branquinhos. Tudo bom, Gislene? Alana. E aí, tudo bom? Tem a Tayane, Gislene, a Aline. Tudo jóia, né? Então, quem é que vai retornar ao trabalho daqui a, no máximo, um mês? Quem é que está retornando ao trabalho daqui no máximo um mês? Quem é que é aluna nova aqui? Aliás, quem é que é seguidora nova? Quem é? Quem é que está retornando ao trabalho? Bota a mãozinha. Quem é seguidora nova diz eu, tá certo? E para quem não me conhece, eu sou Poliana Plutarco, sou enfermeira, sou consultora de sono infantil e criei o método que é a mentoria Sono dos Sonhos, que ajuda os bebês, né? Eu ensino mães a ajudarem os bebês a dormirem mais de 10 horas por noite no bercinho e sem que eles se sintam abandonados. Então, eu estou aqui dando vários conteúdos aqui no Instagram, no Face, no YouTube, fazendo muitos conteúdos gratuitos para que vocês possam galgar essas tão sonhadas 10 horas de sono por noite com os seus bebezinhos, tá certo? E aí, o tema de hoje é um tema bem relevante, bem importante, certo? Que é como posso preparar o retorno ao trabalho sem me preparar para o retorno ao trabalho sem prejudicar a rotina do bebê. Então a gente tem que falar de várias coisas, várias, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vão colocando, porque eu vou explanar aqui algumas coisas e aí depois a gente entra essas com essas respostas, né, das perguntas aí, das suas dúvidas, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que você deve pensar, primeiro, eu vou deixar o meu bebê com quem? Com quem vai ficar o meu bebê? Será que é com a vovó? Será que é com um familiar que não é a vovó, não é a titia, é outra pessoa? É com uma cuidadora? É com o pai que está de home office ou então trabalha num horário e você trabalha no outro e ele vai ficar em casa com o seu bebê? Ou é numa creche, certo? Então tem essas várias opções. Creche, cuidadora, babá, ou cuidadora, papai, vovó, um outro familiar. Então isso, cada uma dessas opções, você vai ter que preparar o seu bebê para que ele não sinta, ele não sofra, não tenha problemas relacionados à mudança de rotina, uma mudança brusca, certo?
Então, muitas vezes, a gente fica achando assim, que eu, por exemplo, eu, Poliana, certo? Eu passava o dia com meu filho e tal, né? Ele mamava exclusivo. Aí eu disse assim, eu vou voltar pro plantão amanhã. E eu já tinha guardado um monte de leite materno. Eu tinha bastante leite. E aí, o que é que acontece? Eu disse assim, filho, meu marido ia ficar em casa porque eu só ia trabalhar à noite, ia dar plantão. E o que foi que aconteceu? A primeira vez que eu peguei e disse assim, olha, amor, você vai aquecer o leite, vai fazer assim, tudo, e vai dar para ele aqui. Na época, né, a gente não, assim, ele já tinha 6 meses, e aí na época, para mim, não vai fazer confusão de bicos, aí peguei e comprei uma chuquinha para ele. Aí tudo bem. O meu marido pegou e colocou, aqueceu. O Lucas acordou, porque ele acordava várias vezes, né? Aí eu saí, amamentei, e aí o Lucas acordou e ele não quis tomar o leite. Aí chorou, 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 e o Alberto me ligou. Poliana, esse menino não quer tomar o leite. Aí tentou fazer dormir e tal, aí conseguiu. Aí depois tentou de novo, quando ele acordou, lá para as 11 horas da noite de novo, tentou e nada. Olha, o menino tá estragando o leite, não quer, tá aqui morrendo de chorar, ele não para de chorar. E aí eu disse assim, aí você vai ter que trazê-lo para cá, para poder eu amamentar. Aí só que eu morava a mais ou menos 40 minutos do meu local de trabalho, né? Aí o que foi que aconteceu? Ele não tinha como ir com o Lucas sozinho para o hospital, porque ele estava morrendo de chorar, ele teve que pegar a mamãe, ou foi a mamãe que foi para lá, nem me lembro. Aí a mamãe foi, trouxe o Lucas com ele de madrugada, foi a mãe dele que trouxe, levou o Lucas de madrugada e tudo. Eu fui tomar um banho, foi a maior confusão do mundo. Aí até que o menino mamou, dormiu quando chegou em casa. E eu cheguei bem cedinho e aí consegui amamentá-lo de novo, né? Mas assim, foi um transtorno, foi uma coisa terrível e ele ficou muito ruim. Foi muito ruim essa experiência. Então, para que vocês não tenham esse mesmo problema que eu tive, então, a melhor coisa é você se prevenir. Então, tem mães que vão voltar a trabalhar com 4 meses e, como está na pandemia, muitas vão ficar de home office, mas outras não. Outras vão precisar sair de casa. Então, qual é a melhor opção? É você se preparar com bastante antecedência. Primeiro, se ele vai para uma creche, você vai precisar ir na creche, saber se você vai querer uma creche perto da sua casa ou se perto do seu trabalho. Por quê? Porque às vezes pode ficar mais cômodo para você se você mora muito longe do seu trabalho. Quando você for pegar o bebê, se for no caso você, o que é que vai acontecer? Você saindo do trabalho, fica mais fácil você pegar o seu bebê do que você ir até perto da sua casa, se for você, né, a mãe ou que for pegar o bebê. Vai demorar muito e pode ser que esse tempo não seja o tempo que a creche está dizendo, tem que pegar nesse horário. Então, você vai ter que ver isso. Segundo lugar, a creche também. Você vai ter que entrar na creche, ver as instalações, ver se ela tem, se o ambiente é arejado, se é um ambiente gostoso, se os cuidadores, se tem quantos cuidadores para cada criança. Então tem que ver várias opções, várias coisas, até em relação à alimentação. Se a alimentação se ali tem uma nutricionista que acompanha o preparo das refeições, quem é que oferece essa refeição para o bebê, se o bebê ele vai ficar num local que o berço tem proteção, se não tem risco para sufocamento, então tem várias coisas que você vai ter que observar para que você consiga dizer assim, não, é seguro esse lugar, é seguro, não tem armadilhas que possam machucar a criança, não tem escada que a cuidadora desça com ele e tem um risco para
para levar uma queda. Então, tem muitas coisas que você precisa ver para que você feche ali aquele contrato, certo? Em relação a babá. Babá, gente, muitas mães dizem assim, ah, não, vai ser a babá que cuida dele já. Mas tem outras que não têm babá e vão contratar uma babá. Ai, não, eu vou contratar uma semana antes para poder já ir acostumando. Gente, uma semana antes não dá. É pouco tempo. Você não tem como orientar uma rotina para uma pessoa que está iniciando ali, ela não sabe onde é que tem as coisas e tudo, então tem que chamar antes, bem antes. Eu sei que pode ser oneroso, mas tem que chamar antes para que essa babá ela entenda a rotina para que você chegue e diga assim, olha, é assim, é assim. Você deixa 2, 3, 4 dias a babá só observando toda a rotina para que ela possa começar a participar de todo o dia a dia do bebê, certo? Então isso é super importante. Outra coisa, se for a vovó, ele vai para a vovó. Se ele vai para a vovó pode ir na sua casa, ver como é a rotina. Se é um bebê que já sabe dormir direitinho, já sabe dormir no berço, para que ela não possa colocar associações negativas no bebê, porque ele não quer dormir por isso, por aquilo outro. Então, você tem que ter esses ajustes com a pessoa que vai ficar com o seu bebê. Se ele é pequenininho, se ele está em aleitamento materno exclusivo, aí é que você vai ter que ter cuidado mesmo. Por quê? Porque quando a mãe ela assume todo o cuidado do bebê, toda a alimentação, que é o leite materno, né, que ele está ali mamando no peito, então quando ela vai delegar isso para outra pessoa, gente, não é fácil. Primeiro ela vai precisar, né? A mãe tem que aprender a ordenhar, se ela vai querer que o bebê continue em aleitamento materno exclusivo, então ela vai ter que aprender a ordenhar, vai ter que aprender a aumentar a produção, se por acaso ela não tem uma produção adequada, vai ter que colocar a pessoa que vai ficar com o bebê, que não é ela, é a pessoa, para poder oferecer aquele leite. Então tem que oferecer o leite de uma maneira, da maneira que você quer. Ah, Pauliana, eu ofereci aqui. Para mim, ele ia pegar, porque eu peguei, tenho até as minhas alunas lá na mentoria, que uma disse assim, eu comprei, achei que eu comprei uma mamadeira que tem o bico não sei o quê, que imita o bico do peito. Quando eu botei aqui para bebê tomar, ela não quis de jeito nenhum, estribuchou e não quis. Por quê? Porque ela não tem o hábito, gente. Ela não tem o hábito. Para que a criança aprenda a tomar o leite materno em outro recipiente, ela precisa criar o hábito. Então é super complicado você, no dia que vai voltar a trabalhar, você querer que a pessoa dê o leite ali. E aí você vai ter, não, vamos dar na colher, vamos dar no copinho, vamos dar na mamadeira, vamos dar em qualquer lugar. E o bebê não quer aceitar. Por quê? Porque ele não sabe nem o que é aquilo, o que é que vão fazer com ele, o que é que estão botando na boca dele. Entenderam? Então, precisa ser treinado, o bebê precisa ser treinado. E não é assim, você vê o bebê tomando um copinho, guti, 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 guti. Você acha que ele do nada aprendeu a tomar no copinho? Não, ele foi treinado, é passo a passo. Eu já fui na casa de uma mãe que ela disse, Poliana, eu estou desesperada, eu quero que você faça de tudo para o meu filho tomar aqui em qualquer coisa, mas ele precisa tomar o meu leite materno porque ele tem alergia à proteína do leite de vaca e eu vou voltar a trabalhar segunda-feira, isso era uma quinta. Gente, o bebê dela não tomou. Por quê? Porque não tem como ele aprender. Um bebê que tinha 7 meses.
Ele estava, e ele ainda estava na introdução alimentar, devagarinho e tudo, e tinha que tomar leite materno, porque ele não aceitava de maneira alguma o leite que é um leite totalmente hidrolisado, que tem um sabor terrível. Então ele não aceitava. E aí a criança fica com o quê? Com fome, irritada, passa o dia chorando com fome, porque não sabe se alimentar de uma outra maneira que não seja tomando leite no peito. Entenderam? Então, isso é super importante que vocês entendam isso para que vocês possam já se preparar com antecedência. Outra coisa que acontece muito é que na hora que o bebê, né, vai se despedir da mãe, quando é um bebê pequenininho, fica mais fácil. Mas quando é um bebezinho maior, que você vai sair e você chega para o bebê e diz assim: mamãe vai sair, mamãe vai trabalhar. E aí a criança pega e se joga nos seus braços e começa a chorar. Então, você precisa preparar a criança para essa despedida. E você se despede, mas você volta. Olha, mamãe está saindo, mas mamãe vai voltar mais tarde. E aí você se despede dela. É importante que você não saia escondida. Ai, não, mas é porque eu quero evitar o choro. Aí já não é evitar o choro. Você está fingindo que está em casa. A criança precisa saber que você está saindo de casa, que você sai, mas volta. E aí essa noção de tempo ele ainda não tem, mas vai construindo ao longo dos meses. Então, uma coisa que é super importante, você brincar com a criança de desaparecer e depois voltar. Desaparece, daqui a 10 minutos você volta. Você pega e diz, olha, eu vou sair. Aí vai, sai, aí vai para a cozinha, faz ali uma saída e depois volta. Brinca de esconde-esconde. Cadê a mamãe? Aí achou. Aí cadê a mamãe? Mamãe vai sair. Aí sai e vai fazendo essas brincadeiras para que os bebês possam ficar, né, para que o bebê possa ficar mais seguro. E assim, com certeza, você vai dar mais tranquilidade para ela. Agora, tem crianças que têm reações diversas, certo? E aí, quando ela está insegura com a saída da mãe, o que é que ela vai fazer? Ela vai chorar. Ela vai chorar. E a mãe tem que conversar com calma e segurança. Não é assim, oh, a mamãe vai sair, mas a mamãe volta. Tá bom, meu amor. Deixa a mamãe ir, deixa. Eu acho que dessa maneira a mãe não está dando segurança para o bebê. É muito importante que ela dê segurança, fale firme. Meu amor, mamãe vai sair, mamãe vai trabalhar e depois a mamãe volta. E quando a mamãe voltar, você vai brincar, nós vamos cantar, vamos fazer várias coisas juntas. Então, você vai e, mesmo que ela chore, ela precisa ter esse diálogo com você, certo? E outra coisa, até para o cuidador, é super importante que o cuidador escute isso, ouça isso, você entrega a criança para o cuidador e se despede, certo? Então, isso aí tem que acontecer. Por quê? Porque toda mudança, o bebê pode sim, pode ter mais dificuldade em se organizar, certo? Então, assim, quando você sair, você não preparou o bebê, ele pode ter problemas para se alimentar, pode ter problemas para dormir, pode, com certeza. Porque se você, a gente que passa por mudança, a gente também pode ter essa dificuldade, imagina um bebê, certo? Então, sempre quando você for pensar, peraí, eu vou passar um final de semana fora, mas minha filha não vai. Eu vou ter que ir para um congresso. Eu vou ter que trabalhar daqui a tanto tempo. Então eu já vou preparando. Para quê? Para que o bebê não sofra
tanto, tá certo? E o bebê também, ele pode não ter essa capacidade de compreender, né? Se ele for muito pequenininho, tá certo? Também, tem muitas mães que dizem assim, ai, Poliana, se eu sair escondido de fininho, ele não chora. Mas se eu sair me despedindo, ele chora. Agora, o que é que os psicólogos falam em relação a isso? Sair escondido de fininho ou sair explicando, mostrando que a mamãe vai sair e você vai ficar bem e quando eu voltar, nós vamos brincar. Então, os psicólogos, eles falam que a mensagem deve ser passada para o bebê com segurança e assim ele vai ficar sossegado. E eles dizem ainda mais, uma coisa é certa, sair escondido só deixa criança insegura e mais desconfiada, gente. É melhor sempre adotar o mesmo comportamento para que o bebê se acostume e se sinta seguro. Então, isso é um consenso que os psicólogos, né, a maioria, pelo menos do que eu li, né, eles falam isso. E é a coisa certa. Então, lá em casa, lá com os nossos filhos, a gente sempre saía dando tchau. Às vezes eu dizia assim, olha, você quer ir, vamos com a mamãe até o carro? Aí chegava lá no carro, eu sentava, dizia, olha, mamãe vai ligar aqui o carro, liguei o carro, pronto, olha aqui, oba, agora a mamãe vai pegar aqui, vai dirigir e o Lucas vai ficar, o Pedro vai ficar com a fulana, com a babá, certo? Aí pronto, às vezes eles não queriam sair do carro e tal, mas saía, aí dava tchau e pronto, certo? Então é importante isso. E ainda tem uma coisa, a gente não pode, assim, ai, olha, quando a mamãe voltar, se você não chorar, a mamãe, quando voltar, vai lhe dar um presente. Não façam isso, porque senão todas as vezes o seu bebê, a criança vai querer um presente quando você voltar do trabalho. E não é assim, não é para ser assim, né? Porque senão ele não vai aceitar isso sem ter um ganho, sem ter toda vez ele precisar ganhar um presente para poder ele deixar você ir trabalhar, certo? Outra coisa, como é que você pode fazer para armazenar, para descongelar, para oferecer o leite materno, certo? Por quê? Porque muitas mães que saem para trabalhar querem fazer isso, armazenar o leite, oferecer o leite de uma forma bem assim, a melhor forma, né, para poder evitar a confusão de bicos, que é oferecer na colher ou no copinho. Então, gente, eu fiz uma live, já está com algum tempo, se eu não me engano, foi em setembro de 2020, certo? Eu fiz uma live em setembro de 2020 que fala do passo a passo da ordenha, armazenamento, congelamento, acondicionamento do leite, descongelamento e oferecimento. Tá lá no mês de setembro. Eu até tô com a blusa pink, tô com a blusa pink com o cabelo preso, certo? Então tá em setembro. Pode ir voltando lá no feed que vocês vão encontrar essa live e tem assim detalhes sobre o armazenamento, ordenha, tudo, tá certo? Para poder eu não repetir aqui tudo que já foi dito lá, certo? Agora, como é que você pode treinar o bebê para que ele consiga tomar o leite materno ou o leite artificial, quer seja leite materno ou artificial, ou se alimentar com uma introdução alimentar, se o bebê só se alimenta com você, se todas as refeições, se a mamada só é com você. Então, um mês antes, gente, vocês têm que colocar
outras pessoas, né? Principalmente a pessoa que vai ficar com o seu bebê, para que ela ofereça o leite. Como assim? Olha, o ideal para que evite confusão de bicos é oferecer o copinho, ou o copinho aberto, ou então o copinho 360, que é o copinho que tem uma tampa, certo? Que ele vira e não derrama, ou então a colher dosadora. Você pega pequenas porções de 20 ml, de 30 ml, e pelo menos 2 vezes ao dia você sai, finge, né, querer falar com, assim, com o bebê para mentir que tá ali, mas você sai, você dá tchau pro bebê e aí a pessoa que está lá com o bebê vai oferecer esse leite. No primeiro dia, ele não vai conseguir botar nada para dentro. Vai todo tempo cuspir, vai reclamar, vai bater a mão, vai fazer isso. Tanto com a mamadeira, como com a colher, como com o copo, o que for, certo? Ele vai fazer isso, ele não vai querer e tal. E aí você deixa ele lá e tudo, e depois de 1 hora, você retorna e amamenta. Então, você faz isso em 2 momentos, pelo menos por dia. Para quê? Para que o bebê comece a se habituar. Depois de 1 semana, o bebê já começa a entender, já começa a sentir o sabor do leite, que às vezes ele nem sente ele não quer nem ficar na posição. Então, ele começa a sentir o sabor do leite e começa a aceitar. Até porque quando a pessoa vai dar, ela tem que ser firme também e ela tem que deixar o bebê relaxado, deixar o bebê bem, explica o que é que ela vai fazer, vai tomar o leitinho da mamãe e tudo, para que o bebê possa aceitar. Então, depois da primeira semana, você vai começando a ver que o bebê aceita com mais facilidade o leite materno ou o leite artificial no copinho ou na colherinha, certo? E as mães que querem oferecer a mamadeira também oferecem na mamadeira. Cuidado só para não colocarem um bico com um furo muito grande, porque é leite materno ou leite de fórmula, gente. É bem fininho o bico. O bico deve ser o bico 1, mesmo que o bebê seja grande, certo? No máximo, se o bebê tiver ali 9 meses, 1 ano, aí o bico 2, mas o ideal é que ele tomasse no furo 1. A não ser que ele passe mais de meia hora tomando, certo? Então, você vai fazendo isso para quê? Para que o bebê crie o hábito e ele deixe outra pessoa oferecer o alimento para ele sem a sua presença. Por isso que, mamães, não queiram monopolizar a oferta do alimento, a mamada. Eu sempre digo, olha, desde o início, o marido ele não é um ajudante, o marido é o pai, não é? Então, você tem suas tarefas e o pai também tem a dele. Então, você pode ordenhar o seu peito e pegar e dar para o marido oferecer o seu leite materno ordenhado desde os primeiros dias de pós-parto, certo? Por quê? Porque você pode descansar enquanto o seu marido oferece ali para você descansar um pouco mais. Então, se você já criar o hábito no seu bebê, do bebê aceitar tomar um leite ordenhado desde os primeiros dias, e você faz isso com uma certa frequência, 1 vez ao dia ou 1 vez a cada 2 dias, sempre fazendo assim, o seu bebê ele vai aceitar assim numa boa. E se não, se você não oferece, ele não vai saber que é para tomar o leite daquela maneira. Até porque ele desejaria, ele está com fome, ele estava querendo tomar o leite, mas ele não sabe que aquele instrumento ali é para ele se alimentar, certo? Então é isso. E assim, tem muitas mães que fazem essa mesma coisa quando o bebê vai dormir.
Só eu coloco meu bebê para dormir. Só eu faço isso. Só eu faço. Não queira fazer sozinha tudo. Porque no dia que você, Deus me livre, adoecer, no dia que você precisar sair de casa em alguma urgência, alguma coisa, o seu bebê não vai conseguir ser cuidado por outra pessoa. Ele vai estranhar, ele vai chorar, ele vai ficar muito chateado, certo? Então, é super importante que vocês façam isso. Então, desde cedo, você tem que compartilhar as tarefas com seu esposo. É muito importante para que você não se sobrecarregue. E se não, se você sobrecarregar, o que é que vai acontecer? O estresse lá em cima, certo? E é bom para que o marido também ele se sinta útil, gente. Às vezes o pobre do marido fica ali é como se fosse assim, ah, não, ele me ajuda só na hora do banho. Gente, o marido não é ajudante, ele é pai. Se você não pode fazer com que ele amamente, porque ele não tem leite no peito, certo? Mas deixe, combine para que ele execute outras tarefas. Ele é pai, gente. Ele não é para, ai, não, ele não sabe fazer nada. Ele não sabe nem trocar uma fralda. E você sabia? Né? Você sabia? Você sabia amamentar se você nunca amamentou? Certo? Então, o pai, ele vai aprender, certo? E é ótimo. E assim dá para você dividir com ele essas tarefas. E a criança, ela vai conseguir ficar tranquila, tanto com você quanto com ele, certo? É, então, estão entendendo aí, gente? Vamos lá. Os gêmeos. Eita, quem é que tá aí? Os gêmeos. Oi, tudo bem? Rochelle, Beatriz, Miriam, Dani. Tudo bom, Ana Paula? Os gêmeos, né? Os gêmeos da Iracema, será? Da minha aluna lá da mentoria. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. E aí, gente? Vocês estão só ouvindo e não estão falando nada, só aí ouvindo aqui a orientação. Aqui é o nosso canal Poli Ensina, certo? O Poli Ensina é um canal que eu falo alguns assuntos, né? Assuntos variados sobre sono, sobre rotina, sobre amamentação, sobre ambiente, sobre várias coisas que vão ajudar o seu bebê a terem noites de sono maravilhosas, a criar bons hábitos de sono, certo? E aqui nesse nosso tema, esse tema ele é super importante, por quê? Porque você pode ter organizado a vida do seu bebê todinha, ele já tem uma rotina redondinha, mas quando você voltou ao trabalho, o que aconteceu? A rotina foi por água abaixo. Por quê? Porque não foi, você não orientou, né? Nem ninguém sabe como é que você faz com o seu bebê durante o dia, nem durante a noite, se você for dar um plantão. Então, o bebê, ele tem aquele hábito que você ensinou, mas ele não vai aceitar outra pessoa, uma pessoa estranha, fazendo coisas com ele que nunca tinha sido feito antes. Então você precisa ensinar. De manhã ele faz isso, isso e isso. Na hora do almoço, isso e isso. À tarde, isso, e assim vai. Certo? E aí, oi, Gislene. Gislene é novinha aqui. Opa, pera ainda, que aqui já estão falando, né? Deixa eu ver. Gabi. Aqui, essas coisas aqui no Instagram é uma graça. Espera ainda. Deixa eu ver aqui. Que eu pego aqui e vou. Eu perguntei aqui. Quem é? Eu voltei essa semana. Gislene. Oba! Voltei essa semana. Socorro! Pronto, pois então estamos aqui para lhe ajudar, tá certo? E quem é que é a aluna minha? Rose. Oi, Rose é novinha aqui. Então, quem é que é a aluna da mentoria que está aqui assistindo? Eu sei que tinha
aí, Matheus. Tudo bom, Matheus? Pronto, aqui tem também uma Poli. Deixa eu ver aqui. Tem Poli, tem o meu marido, tem a Julieta. Poli, tem risco de haver confusão de bicos iniciando com a mamadeira logo no pós-parto? Com certeza, tem sim. Em qualquer época, o bebê pode fazer confusão de bicos, certo, Julieta? Com certeza. E aí, o que é que acontece? É, a melhor opção, Julieta, e o seu bebê, se for a Julieta que mora no Catar, é minha paciente, se for como o seu bebê ainda é pequenininho, né, o Henrique, aí o que é que acontece? A melhor opção é você ensiná-lo a se alimentar na colherinha. É a melhor forma. É muito bom, muito tranquilo. Então, o que é que você faz? Bota 10 ml de leite, 20 no máximo, e vai dando devagarinho. Ele vai esmelar, bota um babador bem grosso aqui. Ele vai esmelar, vai mexer a cabeça para lá e para cá, mas depois, com o passar dos dias, você vai percebendo que ele vai aceitando. E aí é muito melhor. Por quê? Porque às vezes as mães dizem assim: "Ah, Pauliana, meu bebê não fez confusão de bicos. Ele mama super bem e toma leite na mamadeira tranquilo." E outra, quando eu volto, que quando eu venho, quando eu volto, ou então à noite, quando meu marido dá na mamadeira e depois ele mama numa boa. Só, gente, que a partir do terceiro mês de vida, certo? Porque o bebê pode fazer confusão de bicos em qualquer momento. E o que é que acontece? O peito, o bebê, ele suga, 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 e tem um momento que o peito para de ejetar. Aí o bebê fica ali, sugando devagarinho e tudo, esperando, numa paciência de Jó, esperando. Depois de 2, 3 minutinhos, o peito ejeta de novo e ele volta e volta a sugar bastante. Só que a mamadeira é o quê? Ela não tem essa pausa, certo? Ela simplesmente, o bebê suga e vai saindo leite com facilidade, o bebê não gasta tanta musculatura, né? Não trabalha tanta musculatura, porque ele só gasta 30% da musculatura, né? Só trabalha 30% da musculatura orofacial para tomar leite na mamadeira. E no peito, 100% da musculatura orofacial. Então, cansa. Aí ele percebe, bom, tem um bico ali que, quando eu sugo, é bem facinho. Sai leite fácil e tudo. E aí, quando eu pego o bico da minha mãe, que é mole, que eu tenho que abocanhar tudo, que eu tenho que fazer muito esforço, e não sai leite logo na primeira sugada, então não quero esse aqui não. Aí ele começa, vai pro peito, aí chora. Aí o que é que a mãe faz? Não, olha, ele quer tomar na mamadeira. Aí dá. Aí daqui a pouco, no outro horário, chora de novo. Aí o que é que acontece? Aí fica a mãe refém, refém de quê? De ordenhar e dar o leite na mamadeira. Gente, é muito mais trabalho. É muito mais trabalho, certo? E aí o bebê vai perdendo a vontade de mamar no peito e ele só vai querer na mamadeira. E fora todos os outros benefícios que o leite materno, né, e que a mamada oferecem, tá certo? Mamadeira com o leite ordenhado. Mesmo, tanto faz, Julieta, tanto faz. Pode ser mamadeira com leite ordenhado, com fórmula, com o que for, ele faz confusão de bicos. Agora, eu não posso dizer que 100% dos bebês fazem confusão de bicos, certo? Por quê? Porque eu tenho algumas pacientes, assim, que precisaram fazer ordenha e tudo, ou porque tinham que trabalhar muito cedo, eram plantonistas e às vezes voltava a trabalhar com 2 meses e tudo, e tinham medo que a babá engasgasse o bebê e tal, aí davam leite do peito ordenhado na mamadeira, e os bebês não fizeram confusão de bicos. Mas eu não posso dizer assim, o meu bebê, o seu bebê, olha, pode fazer que não tem problema, de jeito nenhum. É um risco. Aí, Julieta, eu mesma, infelizmente, a licença maternidade aqui só são. Pronto, é a Julieta do Catar, né? A, a licença maternidade só é de 50 dias. Volto a trabalhar daqui a 20 dias e preciso iniciar com a mamadeira e leite ordenhado. Então, Julieta,
paciência, né? Então, se você vai passar o dia fora, ai, Paulinha, não, eu passo só, ele só toma 2 vezes leite ordenhado na mamadeira. Então, se você vai fazer isso, tem que também fazer o preparo e você ordenhar a sua mama lá no trabalho, tá certo? Para quê? Para poder evitar que o leite diminua a produção, o peito diminua a produção, certo? Que mais? Opa, o que mais? Mais perguntas? Mais perguntas aqui. Aqui, gente, olha, tem uma mãezinha que estava perguntando. Cadê? Pro- Cadê aqui? Ah, deixa eu ver aqui se é no YouTube. Cadê? Ah, sim. A mãezinha perguntando, Poliana, no retorno ao trabalho, como faço para ordenhar leite no meu trabalho? Olha, como faço para ordenhar? Então, eu vou responder a pergunta, a Julieta também vai voltar ao trabalho, né? Como é que você faz para ordenhar? Você pode pegar, levar bomba elétrica, certo? Para o trabalho. Você faz uma limpeza nas suas mamas, certo? Pode lavar ali o peito, se for num ambiente contaminado, né? No hospital e tudo, você lava ali bem o peito, tira as 2 ou 3 primeiras gotas de leite e coloca a bomba tira-leite. Quando você terminar a ordenha, certo? Você coloca o leite no recipiente que você quer guardar, coloca dentro de um congelador. O ideal é que você coloque dentro de um invólucro, num saquinho e tudo para que aquele recipiente não fique em contato com o congelador lá do trabalho, certo? Coloca lá, bota a data e a hora, e você pode pegar a bomba tira-leite, e se você vai passar muito tempo lá, se você não tem como lavar e esterilizar, você pode, evitando a contaminação, evitando pegar lá dentro, você coloca a bomba tira-leite dentro de um saco plástico e coloca do jeito que ela tá, toda montadinha, certo? Sem leite dentro, certo? Só com o que você tirou com o resíduo, bota lá no congelador do trabalho e você pode usar novamente a bomba do jeito que ela está, certo? Do jeito que ela tá, suja de leite, tá certo? E aí você tem ali no máximo 12 horas para usar essa bombinha novamente, tá certo? Se você não tiver a opção de lavar essa bomba e fazer a esterilização. Você pode simplesmente lavar com água e sabão? Pode sim, tá certo? Lave com água e sabão. Não precisa esterilizar, pegar, jogar dentro de uma água fervente, tudo não precisa. Se você vai só ordenhar o leite lá, pode fazer isso. E agora, o recipiente que você vai guardar, armazenar, esse sim, ele deve estar estéril. Você deve ter feito uma fervura nele ou usar os saquinhos que já são estéreis, aqueles saquinhos para armazenamento do leite materno. Tá certo? Cristina. Oh, deixa eu ver aqui. Tem mais gente aqui. Deixa eu ver. Gislene, como fazer para o leite não diminuir quando voltar ao trabalho? Sem ordenhar? Aí é impossível, não é, Gislene? Você precisa, o ideal é que você ordene no momento em que o seu bebê mamaria, se você estivesse em casa, certo? Ai, Poliana, mas eu passo o dia todo sem conseguir fazer isso. Você pode tentar tirar ali, ordenhar pelo menos 10 minutinhos, tira ali um tempinho, 10, 15 minutinhos e ordenha. Para quê? Para poder você
ter ali o peito seco, não é? Secar ali um pouco o peito para que ele volte e produza. Porque se você deixar o peito cheio, eu fico com o peito bem cheião, quando eu chego em casa eu ordenho. Só que você não está mantendo uma regularidade de ordenha. Aí o que é que acontece? Vamos supor que 8 horas da manhã você amamentou e foi trabalhar. Quando foi às 11, você ainda está no trabalho e você não ordenhou. Quando foi às 2 da tarde, vou fazer assim uma suposição de 3 em 3 horas, tá? Quando foi às da tarde, você também não ordenhou. E aí você chegou mais ou menos umas 4 da tarde e amamentou o bebê. Como você passou esse tempo sem ordenhar, o que é que acontece com o teu corpo? Ele vai começando a perceber que o bebê não está mamando naquele horário. Aí ele vai diminuir a produção naquele horário. Então, o que é que você deve fazer? No horário ali perto de uma mamada, ou na hora que você conseguir, certo? Você vai lá, ordenha e armazena esse leite. Para quê? Para poder manter a estimulação, tá certo? Cristine Costela. E se existir essa confusão de bicos e a bebê preferir a mamadeira, o que fazer? Vai acabar desmamando naturalmente? Não, se existir a confusão de bicos, você pode fazer o quê? Tirar a mamadeira total, certo? E você só amamenta, mesmo que o bebê ele tenha mais resistência, depois de mais ou menos 24 a 48 horas, ele volta a mamar normal, certo? E aí você pode tentar usar outro tipo de instrumento para oferecer o leite materno, tá certo? E aí, nesse caso, dependendo da idade do bebê, às vezes, por exemplo, é um bebê de 4 meses, é um bebê que toma no copinho 360 graus com facilidade, certo? Pode tomar sem problema nenhum, mas o bebê precisa ser treinado. Por isso que é muito mais interessante que você, primeiro, se você tem tempo, ofereça o leite no copinho, porque ele sai do peito direto para o copo, gente. Depois é muito mais tranquilo, muito mais fácil, certo? Rose, Rose Martins, Poli, e como é feito o manuseio do trabalho para casa? Ótima pergunta. Quando você retira esse leite, certo? E coloca lá no congelador do seu trabalho, você precisa ter uma geladeirinha com aquelas baterias de gelo recarregáveis, que são melhores, certo? As baterias ou então sacão de gelo. Então, as baterias, elas servem para quê? Para poder você colocar em todas as laterais da geladeirinha. Você pode colocar as 4 laterais da geladeirinha para que esse leite mantenha uma refrigeração adequada. Só que, olha aqui, prestem atenção, quando você retira o leite e aí você deixou lá no congelador, para que você transporte esse leite, ele precisa estar congelado. Então, às vezes, você não consegue que esse leite congele. E aí você deixa ele lá, no outro dia que ele estiver congelado, você faz o transporte do leite. Aquelas geladeirinhas, as baterias, você pode, geralmente dá ali, dura em torno de 4 horas de tempo ali para que você consiga chegar em casa. Então, se for 4 horas de distância, você consegue colocar no congelador, mesmo que o leite fique um pouco derretido. Ele pode ir para o congelador, certo? Quando você chega em casa, o leite pode estar um pouco derretido, mas ele vai para o congelador. Agora, se você traz esse leite que está gelado, ele não conseguiu congelar completamente, esse leite só dura 12 horas do momento que você iniciou a retirada.
Entenderam? Deusi, meu bebê tem 4 meses, mama só leite materno e tá pesando 8 quilos. Ele está com um bom peso? Está maravilhoso, né? Eu nem sei quanto foi que ele nasceu de peso, mas vamos supor que ele tenha nascido com 3 quilos. Geralmente, o bebê, ele dobra o peso dele do nascimento, certo? Ele dobra esse peso ele dobra com 3 meses, certo? E de 3 a 6 meses ele dobra esse peso, ele pode chegar a 6 quilos, às vezes com 3 meses, e às vezes 6, 7 quilos, né, com 6 meses, e ele triplica o peso do nascimento. Quando ele faz 1 ano, ele triplica o peso do nascimento. Então, geralmente, um bebê que nasce com 3,5 kg, ele chega com 1 ano pesando aproximadamente 9, 10 quilos, certo? Ele nasce com 3 quilos, ele dobra o peso até o 6º mês e ele triplica o peso dele do nascimento até 1 ano. Quando um bebê, ele dobra o peso antes de 6 meses, então é porque o ganho de peso dele, ele tá um ganho de peso acima do esperado, né? Então a curva de crescimento e desenvolvimento dele deve estar bem acima do percentil. Julieta, qual a média de quantidade de leite em ml razoável para ser ofertado ao bebê por vez? Julieta, vai depender do peso do bebê, certo? Em média, a partir de 1 mês de vida, você pode pegar o peso do bebê, vamos supor, se o bebê está com 4 quilos, certo? Então, você pega o peso dele, isso aí o pediatra pode fazer o cálculo, mas é uma média que a gente já faz esse cálculo, que é um padrão, tá? Pega o peso dele, pode multiplicar por 25 ml. Pega o peso, 4 quilos vezes 25, vai dar 100 ml. Como é menino, às vezes você pega o peso dele e multiplica por 30, que vai dar 120 ml. Então, ele vai tomar uma média de 100 a 125 ml por mamada, certo? Quando é menina, geralmente a gente faz o mesmo cálculo até 25, né? Multiplica por 25, ou algumas meninas elas conseguem, elas não tomam muito e é o peso dela vezes 20. Então, vamos supor, 4 quilos, elas teriam que tomar entre 80 e 100 ml. E o menino entre 100 e 125 ml. Tá certo? Deusi, muito fluxo de leite em livre demanda. Pois é, então tá ali mamando que só. Tem bebês, Deusi, que é o que é que acontece? Se o bebê ele acorda muito à noite, porque ele não consegue voltar a dormir, certo? É um bebê que fica com sobrepeso porque ele não sabe voltar a dormir e ele só volta se alimentando, certo? Então, essa daí é uma das causas de um sobrepeso do bebê, porque ele acorda várias vezes à noite. Não sei se é o caso do seu. Às vezes é porque o leite é muito gorduroso, mas muitos bebês têm um ganho de peso excessivo por conta porque mama o dia todo, não é? Se é em livre demanda, mama toda hora, e à noite também. Então, tem um sobrepeso, certo? Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Foi, né? Deixa eu ver aqui se tem perguntinha na caixinha. Não tem. Então, e aí? Estão entendendo? Entenderam aí todo esse passo a passo do retorno, né? Da rotina. Gente, façam rotina com o bebê. Rotina é importante. Por quê? Porque senão o bebê ele não vai se ajustar quando você voltar ao trabalho, certo? E aí, uma coisa que eu tô lá na mentoria, a mentoria tá muito joia. Amanhã nós vamos ter o nosso encontro, né, com o grupo de alunas de manhã à tarde e no sábado também. Já tivemos um encontro com outro grupo ontem.
Então, assim, são muitas alunas e a gente está dando ali um suporte bem próximo de cada uma para que todas tenham esse êxito de fazerem os seus bebês dormirem mais de 10 horas por noite no bercinho e sem que eles se sintam abandonados. Então, a nossa comunidade lá da mentoria está muito joia. As mães estão interagindo bastante, fazem perguntas, umas falam das suas experiências para as outras. Então tá assim muito legal. E tá joia? Gente, foi um prazer. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e até a próxima segunda-feira. A gente tem uma live bem interessante que eu vou colocar depois o tema. Eu espero que vocês possam se encontrar comigo lá. Um beijo bem grande e tenha uma noite de paz para todos. Tchau, tchau.